Pronto, pessoal, estamos gravando agora, tá? Vamos iniciar essa primeira aula do curso de aprendizado de máquina. Eu vou desligar aqui o som que está no aprendizado de máquina, né? Módulo, vamos chamar de módulo 1, tá? Eu provavelmente vou escrever como módulo 1, curso de aprendizado de máquina módulo 1, porque aí se der tudo tendo core, a gente vai para o módulo 2. Pessoal, como vocês viram, né? Eu chamo de 8h30, mas deu um tempo o pessoal ir entrando, normalmente eu dou 10 minutos, né? Mas quem chegar depois de 15 para 9, nesse caso aqui, muitas vezes eu não vou conseguir atender, eu não vou ver você falando, tá? Então aqui a aula está sendo gravada, para avisar. E hoje o que é que eu vou pedir a vocês? Eu acabei de criar aqui, pessoal, a nossa turma no Google Classroom, tá? Acabei de criar. Então a primeira coisa que eu vou pedir, todo mundo entrar na turma. Vou copiar aqui e vou colar aqui na mensagem. Tá? Todo mundo entrar nessa turma aí do Google Classroom, tá? Aquela velha história, depois a gente coloca isso lá no... Depois a gente coloca isso lá no grupo, mas... preferência de quem está aqui. Então eu peço para todo mundo entrar. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Se tiver alguma dúvida, fala no chat, tá, pessoal? Depois eu dou uma olhadinha lá no chat. Ó, tem uma pessoa querendo entrar ainda. Então vocês podem ir entrando aí nessa turma do Google Classroom. Beleza? E tudo da gente vai... Aí tá com uma galera ligeira, já tem 20. Isso é bom pra ver quem tá ligado, né? Tudo a gente vai colocar aqui. Desde, por exemplo, tema semana 01, desde o material até... eu nem botar tema aqui. Até as aulas aqui gravadas, né? Por exemplo, o link da aula e tudo mais. Beleza? Eu tenho aqui o material. Deixa eu dar uma pausada na gravação. Pronto. Agora eu vou mostrar a minha tela. Para quem assistiu o vídeo depois já vai ver a apresentação. Pronto. Vocês estão vendo aí a minha tela, né? Esse material, pessoal, é um material didático, tá? Esse conteúdo didático do que a gente vai estudar nesse curso. Ele não está 100% pronto, beleza? E aqui são os slides das aulas, tá? De maneira geral, beleza? Nenhum dos dois está 100% pronto. Onde é que eles vão ficar? Eles vão ser sempre atualizados semanalmente, algumas vezes mais de uma vez. E eu vou sempre deixar aqui o mais atualizado. Beleza? Vai aparecer aqui para vocês, sempre vai ficar o mais atualizado. Tanto o conteúdo didático quanto os slides, beleza? Sempre vai estar aí o mais atualizado. Beleza? Pronto, deixa eu finalizar aqui para não... Então, esse é o nosso material mais atualizado. Blá 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 aqui bem grande. E aqui é a apresentação. Então, vamos aqui para a turma, só para a gente aprender mais um pouco. Mural, cadê vocês? Vocês estão aqui. Tem 3 pessoas para entrar, né? Tá vendo? Então eu estou aqui com a tela aberta da turma, esperando aí vocês entrarem, tá, gente? Tem 28 estudantes aqui e tem quantos aí?
46 pessoas, 47. Né? Então ainda falta gente entrar aqui. Todo mundo precisa entrar aqui, galera, para poder fazer as atividades, tranquilo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta para poder começar. Agora está compartilhando sim. Já pode ir baixando o ECA. Beleza, vou falar agora. Pronto. Eu agora vou compartilhar aqui para vocês. Pode baixar o ECA. Eu não vou usar hoje não, tá, galera? Mas eu vou mostrar para vocês também. Do mesmo jeito que eu estou mostrando aqui, ó, uma geral do material que estará sempre em desenvolvimento. Sempre estou atualizando ele. Normalmente a gente vai aprender 2 tópicos desses por dia. 1 ou 2, até a depender 3 do tamanho, né? Por dia a gente vai dar aqui em torno de 5 páginas. Hoje menos, porque hoje a gente está iniciando, né? Então já está até a página 25 aí. Daqui a pouco eu coloco esse material lá no... Tá? Lá no Classroom. Vou botar agora. Deixa eu parar a gravação aqui para não ficar grande. Ó, tô aqui, ó. Slides das aulas e conteúdo didático, beleza? Eu vou entrar aqui também, pessoal. Sim, permitir todos. Pronto. O acesso ao ECA. Se você vir no Google aqui, colocar download o ECA. Então, você vem nessa página aqui, ó, a página da Waikato. Deixa eu ver se é essa mesmo. Você vem aqui em Downloads e vai ter aqui, deixa eu ver qual que você vai baixar. A versão mais estável eu acho que é essa 3.8 para Windows. Isso, no meu caso aqui eu baixei essa. Né? Você baixa, instala. Né? Eu baixei foi essa. Foi. Beleza, deixa eu ver aqui o Mac, Linux. Tem algumas versões pessoal, eu vou abrir aqui para vocês. Vocês não estão vendo a minha tela aqui não, só estão vendo o PDF, né? Ela tá baixando aqui, tá? Deixa eu mudar. Pode? A apresentação. Essa daqui. Tá, pode falar aí quem quer falar. Tá mostrando a tela agora, né? Aqui no ECA. Isso. Você vem no... Bota no Google o ECA, download. Tem várias opções. Tem esse aqui, downloads. Você vem aqui, no meu caso, baixei esse. Eu já tinha baixado aqui. Beleza? Vai baixar um arquivo do ECA. E aí você segue uma instalação padrão. O meu que eu estou utilizando aqui é o 3.8.6. Eu vou abrir aqui e compartilhar com vocês também. Mais 2 pessoas entrando. Compartilhar. Deixa eu abrir o ECA aqui. Tá aí, ó. Isso é o link, né? Obrigado, Matheus. Todo mundo entrar aí. Beleza? Aqui é o nosso ECA. Certo? Então, galera, tem essas aplicações aqui do ECA. Não vou entrar nesse assunto agora. Só vou falar na próxima aula ou na outra. Ou mais na frente. Mas só para apresentar a vocês, eu vou clicar aqui no Explorer, que é o que a gente vai mais utilizar, principalmente no início.
Vou aumentar esse cara. Deixa eu alterar de novo a apresentação. Deixa eu vir aqui. Eco Explorer. Quando você abre o Eco Explorer, abre esse cara aqui, ó. Certo? Deixa eu diminuir ele para eu ver vocês. Abre esse cara aqui. Né? Vocês devem estar vendo aí. Esse é o ECA. Eu posso carregar arquivos por aqui, né? Carregar arquivos a partir de um URL. Basicamente, pessoal, a gente vai fazer o trivial. A gente não vai ter muito tempo para muita coisa. O que é isso? Caiu, foi? Caí ali rapidinho, fechou aqui todas as abas. Mas agora eu estou voltando. Tá, então eu vou apresentar novamente o ECA para vocês. Aqui. O meu tá mutado, o meu microfone? Isso. Eu caí aqui, eu não sei o que foi que houve. O Chrome fechou geral, tudo. Vocês estão vendo aí meu ECA, né? Aberto, novamente. Então, quando eu abro aqui Open File, vocês conseguem enxergar. Eu vou ter que compartilhar a tela toda. Gosto muito não, mas isso. Agora vocês conseguem ver, né? Pronto. Aqui é a nossa turma, tá, gente? Tá aqui o slide, tá aqui o conteúdo. Vocês dão uma clicadinha lá. Depois essa aula de hoje vai ficar aqui. Essa aula a gente tá só mostrando como funciona o curso, mais algumas informaçõezinhas, né? Tá aqui o ECA, galera. A gente vai utilizar muito essa parte do Explorer do ECA. Tá? O Explorer do ECA. Essa aplicação. Eu vou abrir aqui o ECA instalado já. Acho que ele está aqui em arquivo de programa. Eu tenho duas versões aqui. Eu tenho essas duas versões porque eu usava um algoritmo no meu doutorado que ele não tem mais na 3.8. Galera, antes de tudo, Tiago, tu vai programar, tu vai usar o ECA? Não, não faz sentido, é Python. Qual a ideia desse curso aqui? Já expliquei isso. A ideia do curso é trazer o conceito para vocês, com mais ênfase no conceito, e para vocês verem alguma coisa funcionando, não precisar conhecer programação em Python, saber como programa em Python e blá 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 blá, para poder mostrar na prática, eu uso uma ferramenta no code que é mais rápido, para vocês aprenderem. E para vocês que não são da área de TI, é de outra área, e quer fazer alguns testes pessoais de vocês, não necessariamente que vocês vão implementar um produto que utiliza um modelo de IA, o ECA funciona muito bem. E eu vou mais além também, tá, gente? Se você quiser, você pode usar o código do ECA, tá aqui, ó, em Java. Ó. Você tem um código fonte aqui. Deixa eu ver se está aqui. Não. Aqui eu não consigo abrir, não. Mas eu tenho um código fonte do ECA. Você pode analisar os algoritmos. Tá?
Você pode usar o código. Eu vim aqui nessa... Eu fiz isso, eu fiz muito isso. Nessa aba Data, e aqui tem algumas bases de dados, tá? Que já vem no ECA. Uma muito conhecida é essa Iris. Essa Iris aqui é muito conhecida. Então quando você abre a base, tem aqui ó, um atributo, outro atributo, outro e a classe. Então ela diz aqui ó, sepal length, sepal width, petal length, petal width. Todos esses atributos aqui são numéricos, está dizendo aqui ó, qual é o mínimo valor, o máximo, a média, o desvio padrão, como é que ele está distribuído nas 3 classes, né? As classes bem balanceadas, 50 de cada um. Isso é uma base de dados de estudo, né? E de estudo bem inicial mesmo. Então, por exemplo, se eu quero utilizar um classificador para classificar cada elemento dessa base, eu venho aqui no Classify, por exemplo, e posso escolher aqui o meu tipo de teste, minha opção de teste, né? A gente vai estudar isso aqui. Se eu quero usar uma base para treino e validar, testar com essa mesma, que não é uma boa prática, né? Se eu quero testar essa base se eu quero testar esse modelo numa base que eu vou dar suporte, que eu vou dar um upload aí, né? Vamos dizer assim, essa base. Se eu vou usar cross validation, a gente vai estudar isso. Se eu vou usar 66% dos dados para treino e 34% para teste. Se eu for usar, por exemplo, 70% para treino e 30% para teste, tá? E eu aqui posso simplesmente escolher um classificador. Esse classificador aqui padrão 0R, sempre que você vê aqui o classificador, deixa eu ver se alguém está aqui. Vocês me confirmam se... que eu gosto de fazer isso. Está todo mundo aí vendo a tela, né, gente? Que às vezes eu posso ter esquecido. Tudo certo. Pronto. Então, por exemplo, isso é um classificador. Isso aqui é o algoritmo que eu vou utilizar. Por exemplo, esse 0R, o que é isso? É o que o ECA traz. Sempre que você quiser... Estou só apresentando, né, gente, o ECA. Conhecer o classificador que está aqui, você pode dar um clique nele. E ele vai dizer, ó, Class for Building and Use a 0R Classify. Eu posso ir na documentação do ECA e procurar saber o que é esse camarada, né? Se eu for, por exemplo, no código Java, eu encontro esse modelo, esse algoritmo aqui, ó, no pacote ECA Classifiers Rules 0R, né? Se eu clicar em More, eu tenho uma explicação dele, né? Ó, ele prevê a média para um número, para uma classe numérica, ou a moda para uma classe nominal. Olha só que algoritmo massa, né, velho? Imagina aí, professor, eu quero prever se vai ser da classe A, B ou C. Aí ele vai prever como? Ele vai prever olhando qual a classe que tem mais. Ou seja, se tiver mais da classe A, ele vai jogar todo mundo como A. Né? Olha que modelo, né? Grande modelo, fez nada, né? A média. Muita gente faz média hoje em dia na vida real, né? Por exemplo, professor, eu estou com a base de dados aqui de imóveis de João Pessoa. Tem 10 mil imóveis vendidos em João Pessoa. Eu peguei lá no cartório. E eu tenho aqui a média de preço de imóveis em João Pessoa. E velho, que legal, tu tem a média de preço de imóveis em João Pessoa? Tenho. E qual é a média de preço de imóvel de João Pessoa? 120 mil reais. Vamos dar um exemplo. Será? 120 mil? Oxe, mas tem imóvel ali de 1 milhão, 10 milhões, 5 milhões. E tem um bocado de 10 mil reais. 10 mil não tem não, né? Mas tem um bocado de 90 mil reais, 80 mil reais. A média vai baixar ou vai subir, a depender dos imóveis que a gente tiver. Então, o que é que esse modelo faria? Ele treinaria como?
calculando simplesmente a média de todos os imóveis de uma pessoa. E aí, como é que eu vou prever? Vem um imóvel novo para vender. E aí, qual é a tua sugestão? Aí tu dá a média dos anteriores. Será que isso é uma boa estratégia? Claro que não é. Mas isso é o que esse modelo que vem aqui, o 0R, faz, basicamente. Né? Então, por exemplo, se eu escolher ele e mandar aqui dar um start, ó, rapidamente, ele traz o resultado. A gente vai estudar muita coisa que está aqui, tá? Mas ele classificou, gente, olha que legal, classificou corretamente 14 instâncias, 31% de acerto e errou 31%. Por que será? Né? Se a gente olhar aqui, ó, basicamente ele jogou 14 instâncias. Ele disse que, deixa eu ver aqui, que ele classificou correta. Foi porque basicamente ele disse que todo mundo era da classe A. Foi o que aconteceu. Isso aqui é a base de dados, ó. Cadê a base de dados? Eu clico aqui, ó. Edit. Isso é a base de dados. Certo? Íris setosa, íris versicolor, íris vigínica. Ele classificou, o que é que ele fez aqui? 70% dos dados, desses dados aqui, ó, quantos dados eu tenho aqui? 150. 50 de cada classe, bem balanceadinho. 70% dos dados, lembra? Ele usou para treino. Então, vou fechar aqui. Vou voltar aqui para o Classify. Foi o que ele fez. O que é que eu estou dizendo aqui? Ó? Pegue 70% dos dados e treine. E pegue 30% e teste. Quanto é 70% de 150? Galera, só um detalhe, tá? Isso aqui é uma como é que a gente fala uma novela quando você cenas dos próximos capítulos? Sabe a novela que vai começar e você mostra o que é que vai acontecer na novela assim lá na frente? É isso aqui, tá? Tô dando aula ainda de conteúdo não, nem comecei. Tô mostrando a você uma prática simples no ECA. Então 150 vezes 0,7, 105 exemplos de aquele vão ser utilizados para treinamento. Então ele pegou 105 exemplos ali daquele conjunto de dados que está aqui, ó. 105 desses 150 e viu dentro desses 105 qual era a classe que tinha mais. Por coincidência, foi a classe A. Se 105 ele usou para treino, quantos ele vai usar para teste? Escreve aí na mensagem. Eu tenho 150 exemplos. Uso 70% para treino. Depois eu dou uma olhada. 105 é para treino então e 30% para teste. Quanto é 30% de 150? Né? 45. Dos 45 que ele usou para teste, ele agora vai testar. Mas o que é que foi o modelo? Olha que modelo espetacular. O que é que foi o modelo? O modelo foi simplesmente olhar para os 105 exemplos e ver qual era a classe que tinha mais. 105 exemplos que ele pegou ali aleatoriamente. A classe que tinha mais dentro daqueles 105 exemplos era a classe A. Que é a classe... Quem é a classe A? Íris setosa. Você pode pensar assim, professor, mas não tem 50 de cada um? Tem 50 de cada um no total. Dos 105 que ele selecionou aleatoriamente, o que tinha mais era a classe A. Então o que é que ele vai fazer? Os 45 que ele vai testar, certo? Os 45 que ele vai testar, ele vai fazer o quê? O modelo é simplesmente uma moda. Então a moda pega qual é o mais comum ali dos 105, é a classe A íris setosa. O que é que ele vai fazer com os 45? Ele vai dizer que todos os 45 é da classe A. Quando ele faz isso, ó, o que é que ele está dizendo? Ó? Previ, a gente vai estudar isso aqui, tá? Isso é uma matriz de confusão. Quantos ele classificou como classe A? E quantos eram A de fato? Então, ó, aqui, ó, 14 ele classificou como A, daqueles 45, e realmente eram A. Então, 14 aqui é o certo. Por isso que aqui ele disse o quê? Corretamente classificado de instância. O que é isso? Instâncias classificadas corretamente. 14.
No entanto, ele disse que 16 era A. Mas, na verdade, era um B. Né? Quando foi... Porque a base de teste eu conheço, eu só não digo o modelo, mas eu conheço. Para avaliar o modelo, né? E 15 era o íris vigínica. Né? E ele disse que era íris setosa, que era A. Errou também. Por isso que ele errou 16 mais 15, 31. E acertou 14. E de fato, ele sempre vai acertar menos, né? Porque entenda, por que é que tem 14 aqui? Por que é que tem uma a menos da íris setosa e uma a mais de versicolo? Porque lá no treinamento, já que essa base é balanceada, se tem 50 de cada uma, lá, e tem 14, ó, que ele classificou corretamente na base de teste, porque lá no treinamento tem 36 íris setosa, tem 34 íris versicolo e 35 íris vigínica. Como 36 é o maior, a moda é 36. Entenderam o modelo? Que modelão massa. Agora vamos usar um modelo mais interessante. Eu vou clicar aqui em Choose. Eu não vou usar nenhum modelo complicado. Eu vou usar esse modelo aqui, ó, IBK. Que calcula a distância mais próxima. Eu não vou explicar isso agora, tá? Vou mandar rodar. Não vou nem configurar ele. Se você clicar 2 vezes aqui, ele diz tudo. Ó. Diz qual é a classe lá do Java, né, o nome do classificador, K-Nearest Neighbor, o conhecido KNN, a gente vai estudar ele. E aqui informações, tá? Se tem dúvida, copia e cola isso aqui no Google Tradutor aí, né? Se eu der um pau aqui, ó. Olha que legal. Ele acertou 43, esse modelo acertou. De quantos? De 45. Como assim, Tiago? Não entendi, não. Não tem 150. Isso é na base de teste. A base de treino tem 105. E a base de teste 45. Então ele acertou 43 desse modelo. 95% de acurácia. Que é o que a gente chama acurácia. Vamos estudar todas essas métricas aqui, gente. Então a gente vai estudar essa. Área sobre a curva ROC dá para falar também. Em algum momento mais na frente. Acho que eu botei no material. Deixa eu olhar aqui. Vai estudar aqui, ó. Os primeiros exemplos, o ECA, ó, lá no item 9 é que eu vou falar de dados do ECA, mas considero que eu posso mudar essa ordem aqui, né? No item 11 que eu começo, de fato, introdução à classificação e aprendizado de máquina. Eu falo aqui, ó, acurácia, precisão, recall e F1 score. Né? Mas aqui eu comento, ó. F1 score, deixa eu ver. Desbalanceamento. Isso. Eu comento aqui o área sobre a curva ROC. Eu posso até atualizar aqui e adicionar a área sobre a curva ROC aqui, ó. É interessante. É muito importante, é importante que vocês saibam. Mesmo nesse curso de introdução. Aqui, deixa eu ver. Achei que era mais o que? Spoiler? João Pedro, não precisa validar os dados. O que é que você está querendo dizer com isso, João Pedro? Essa base já é bem redondinha. Não precisa de pré-processamento. Isso, não tem. Não tem pré-processamento aí, Renata, porque eu peguei uma base bem redondinha, tá? Totalmente balanceada. Os dados de cada variável normalizado. Qualquer modelo consegue prever resultado de jogos. Agora você precisa entender do negócio. Aí é um trabalho, né? Prever resultado de jogo, porque jogo de futebol? Jogo de futebol é bem complicado. Resultado de loteria não, porque é bem aleatório, né? Não existe padrão. Ah, se o sorteio for na quinta-feira, vai cair número tal. Se o sorteio for de noite, vai cair número tal. Se o sorteio for na sexta, na quarta, muda.
É mais estatística aí, né? Os números que mais caíram. Beleza? E o que eu vejo a galera fazer nesse da loteria é ver os que mais caíram, né? Simplesmente a moda. É exatamente esse outro aí. É o complicado. Como é que você vai prever? Quais são os atributos que te dão o número da loteria ser sorteado? Não tem uma lógica, né? É totalmente aleatório, né? Ou pelo menos deveria ser. Né? Se você porque nem tudo tem padrão, gente. É por isso que às vezes você tenta de toda forma, mas não consegue ter bons resultados em algumas bases de dados. A questão do pré-processamento é muito importante, né? É muito importante, durante o curso a gente pode falar disso. Certo? A questão de balanceamento, inclusive tem uma aula que eu vou falar sobre os problemas do aprendizado, né? Os desafios. Os desafios, que faz parte do pré-processamento. Tá? Tem um assunto que eu quero ver, é porque não dá para botar tudo, né, galera? Lembra que se fosse para ser de tudo que eu queria ensinar aqui, teriam que ser 3 módulos desse curso. Show de bola, João Pedro. Visão computacional. Todo mundo sabe o que é visão computacional? Quando você trabalha, é uma evolução de processamento de imagens. Quando você trabalha com imagens, tá? É a arte de fazer o computador ver. João Pedro, mas isso é o padrão. Treinar. Na realidade, o testar vem por último. A gente vai estudar isso aí que você está falando. Lembra? Eu estou só apresentando o ECA aqui para vocês, galera. Não estou dando uma aula ainda. Treinar, validar e testar. Tá? Com certeza é aplicado. O curso é todinho assim. Só para você entender, vamos lá. Eu vou mostrar a você o que seria o treinar, validar e testar aqui nesse exemplo. Aqui, para não complicar a cabeça de vocês, eu só fiz clicar no botão e mostrar um resultado. Né? Mas não está valendo aula aqui ainda, né, gente? Do assunto. Só para vocês verem a diferença desses. O que eu estou mostrando aqui é o uso da ferramenta ECA. Tá? Não é o conteúdo aqui. O que é o treinar, validar e testar? O que foi que esses dois resultados aqui fizeram? Ele treinou com 70% dos dados e testou com 30%. Eu não validei. O que seria validar? Validar, basicamente, seria isso aqui. Eu clico 2 vezes. Aqui, desculpa. E eu vejo que tem um bocado de hiperparâmetros aqui que eu posso configurar. Um hiperparâmetro bem básico desse algoritmo é esse primeiro aqui. E eu posso jogar ele para um número 2, por exemplo. Estava como 1, né? Joguei como 2. Deu um OK. Se eu rodar de novo aqui, provavelmente o resultado pode dar diferente. Deu o mesmo. Vou clicar, vou botar 3 agora. Dá OK. Vou rodar outro. Ainda está dando bem parecido. Se eu botar aqui 11. Deixa eu ver se dá. Não, ele vai... É porque o IBK não vai estar uma... Vou mudar de algoritmo, tá? Vou botar aqui uma árvore. J48. Pronto. É porque essa base é muito boa. Ele sempre vai acertar esses 43. Deu o mesmo resultado. Se eu botar aqui, por exemplo... Deixa eu mudar aqui para... Esse... Cara, aqui, e são hiperparâmetros que a gente vai estudar em algumas árvores, tá? Em alguns algoritmos. Número de... Ele mesmo faz aqui um... Aqui. Tá dando o mesmo resultado. O que seria o validar, galera? Preste atenção. Tá vendo essa opção que eu marquei aqui? O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que 70% é para treinar e 30% para testar. Nessa outra opção aqui, ó, que é o a validação cruzada que a gente vai estudar, você está dizendo o quê? Você está dizendo que dos 150 elementos que você tem, você está dividindo ele em 10 partes. 10 partes de 15, por exemplo. E aí você está dizendo que você vai treinar com 9 partes desse, cara, e validar na última. Certo? Aqui no ECA, você pode fazer esse treinamento e validação usando esse experimento aqui.
Ou você usa o experimento de forma automática, ou você sai fazendo assim, ó, como eu estava fazendo aqui, ó. Esse algoritmo aqui, ó, é diferente desse, ó. Esse é diferente desse. Esse aqui tem um hiperparâmetro 1 aqui, ó. Esse aqui, ó, tem 2. Esse aqui tem 3. Esse aqui é 11. Esse, não interessa agora o que é esse hiperparâmetro, tá, gente? Eu não vou dar aula de KNN aqui. É 15. Se eu perguntasse a vocês, e aí, qual o melhor? Usar 1, 3, 15, 2? Então é na validação é que você vai verificar isso aí. Agora o que é que vocês precisam entender? Lá na frente, eu estou adiantando assunto aqui, né? É isso aqui, ó. Eu tenho uma base de dados. Certo? Que tem, vamos dizer, 300 elementos. Existem várias formas de treinar modelos aqui. Uma bem simples, que a gente chama de rollout, é pegar, por exemplo, 70, 80, depende da quantidade de dados. Se você tiver uma base de dados grande, né, você não precisa pegar 80%, você pode pegar 70% dos dados que ele já vai aprender. Então você pode dizer que 70% dos dados você vai usar para treino e 30% para testar. Beleza? Esse é um exemplo. Mas eu posso também fazer o seguinte. Tem uma outra base de dados aqui, com os mesmos 300. E eu vou fazer o seguinte. O teste, a primeira coisa que você vai fazer é separar o teste. Tá? Então você pode dizer assim, vou usar 70% para treino. Tudo bem. Você continua usando 70% para treino. E 30% para teste. Tudo bem. Mas como é que vai ser... Eita, tesão. Como é que vai ser esse treino aqui de 70%? Eu não vou simplesmente treinar com 70%. O que eu Tiago, costumo fazer? Desse 70% aqui, que dá 210 elementos, né? Tem 300, 210 elementos. Eu faço uma validação cruzada aqui dentro. Então, para cada, por exemplo, configuração do meu algoritmo, eu rodo uma validação cruzada com esses 210. Então, por exemplo, eu posso rodar o IBK com K igual a 1, com K igual a 3. Né? E eu saio rodando aqui, faço várias execuções. Né? Faço várias execuções. Faço a primeira com IBK igual a 1. Um hiperparâmetro lá daquele algoritmo que eu estava mostrando aqui a vocês. Cadê? Esse cara aqui. Olha a quantidade de algoritmos que tem no ECA, gente. Só abrindo mostrando para vocês, tá? Lógico que a gente não vai estudar isso tudo, tá? No máximo uns 5. Você abre aqui o IBK. IBK igual a 1. KNN igual a 1. Aí eu pego essa configuração que está aqui, dou OK e mando rodar com essa base de treino aqui, ó. Deu Paint. Com os 210 elementos. Eu não mexo no teste. Os 90 de teste fica lá. Aí depois, com o IBK igual a 2, rodo de novo. Agora, o que é essa validação cruzada? É aquilo que eu falei. Ele pega esses 210 elementos do treino e divide aqui em folds. Por exemplo, folds pode ser 10, né? 10 folds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Cada espaço desse aqui tem 21 elementos. Aí a primeira rodada dele, ele treina até aqui e valida com esse último pedaço. Na segunda rodada dele, ele treina com todos, exceto esse pedaço, e valida nesse pedaço. No final das contas, ele vai usar todo mundo para treinar e todo mundo para validar. A gente vai estudar isso com calma, tá, gente?
E aí você vai ver qual é a configuração do algoritmo que é melhor. E aí você vai criar seu modelo. Eu resumi aí como é que você cria um modelo, né? Em 2 minutos. Uma vez criado seu modelo, aí você pega o seu modelo que for o melhor aqui na validação para testar com os 30%, com os 90%. Entendeu? João Pedro. Entendeu, João Pedro? Perfeito. Mas nem se preocupa se não entendeu, galera. Quem não entendeu, não se preocupa. A gente vai ter aula só disso aí. E outra coisa, pessoal. Se eu ver que a turma está com dificuldade de acompanhar, eu seguro o assunto. A gente abre um curso novo no semestre que vem. Eu abro como módulo 2. Entendeu? Mas o que vale é manter aí esse vínculo com vocês. Vai ser importante. Vamos lá, professor. O que o KNN representa para o treino? Vamos lá. KNN, tudo bem que eu estou adiantando os assuntos aqui, mas KNN é um algoritmo, beleza? Assim como uma árvore de decisão, assim como algoritmos de Naive Bayes, assim como uma rede neural, assim como um Support Vector Machine, assim como um algoritmo baseado em regras, qualquer um, é um algoritmo. Esse algoritmo ele pode ser configurado através dos seus hiperparâmetros. Por exemplo, o KNN, se você abrir aqui ele, vou mostrar mais uma vez, tem alguns hiperparâmetros. Ó. Vou aumentar aqui a tela. Nem adianta aumentar essa, né? Tem o K, os principais. O valor de K, que eu não vou explicar aqui o que é agora. Tem o tipo, tem o peso de distância, se qual é a opção que você vai usar, esse é outro hiperparâmetro. Tem, eu estou falando dos mais importantes, tá? Tem a escolha do algoritmo de distância aqui, né, de busca. O mais comum que a gente utiliza é esse aqui, que é a distância euclidiana. É isso que eu estou dizendo. A gente não vai entrar necessariamente na matemática disso aí, tá? Senão a gente vai gastar o curso todinho só com 2 algoritmos e olha lá. E a gente tem que dar todo o conceito de inteligência social, de aprendizado de máquina e tudo mais. Mas só de cara aqui, 3, eu diria até que 4. Tem muita configuração aqui que não é do algoritmo, tá, gente? É da ferramenta. Como, por exemplo, esse debug, se você quer debugar ou não a execução. O tipo de métrica aqui que ele utiliza. Aqui é... Se aqui é a média quadrática, né? Mean squared. Se vai usar validação cruzada ou não aqui, ó, no treino. Se tiver dúvida quanto a isso aqui, aqui explica, ó, que é cada um. Por exemplo, KNN é o número de vizinhos que você vai usar. Quando você entender o algoritmo. Distance weight. Get the distance weight method use. Ou seja, obtém o método que pondera as distâncias, né, usado. Você pode botar no distance weight, ou seja, você não pondera as distâncias dos atributos. Quando você estudar o algoritmo, você vai entender melhor. Então, isso é um algoritmo, tá? Isso é um algoritmo. O treino, o que é o treino? É a base de dados. Quando eu uso aqui, por exemplo, 70%, aqui, ó, eu estou pegando 70% dos dados, mandando para o algoritmo aprender. Se tem padrão naqueles dados. Se tiver, ele vai tentar ser avaliado na base de teste. Se eu fosse tentar explicar o que é esse KNN, que eu não vou tentar a fundo aqui, tá? Mas seria mais ou menos isso. Ó. Imagina que tu tem aqui um gráfico. Vou tentar pensar aqui. Com 2 variáveis, x e y.
certo? Aí tu tem um ponto aqui, que é um quadrado, é uma classe quadrada. Aqui é um losango. Eita! Não vamos botar outra coisa, né? É um círculo. Aqui é um quadrado. Aqui é um quadrado. Eu tenho esses dados, ó. Aqui são valores de x. 1, 2, né? Vamos botar aqui 10, 20, 30, 40, 50. Aqui 1, 10, 20, 30, 40, 50. Duas variáveis. Aí aqui, ó, é um quadrado, aqui é um quadrado, aqui é um círculo, 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 aqui é um quadrado, aqui é um quadrado, aqui é um quadrado, aqui é um quadrado. Eu vou até pintar para ficar melhor. São duas classes aqui, ó. Classe dos quadrados. Isso aqui é o que a gente chama de variável rótulo, né? O label. E aqui a classe dos círculos. Certo? Se eu chegasse para vocês agora aqui, eu tenho quantos exemplos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 círculos. Se eu chegasse agora para vocês aqui e dissesse assim. Pense no desenho. Rapaz, olha, eu para desenhar é igual a seleção brasileira para jogar. Vê só, galera. Se eu chegasse aqui agora e dissesse, gente, eu tenho um novo exemplo. Isso aqui é minha base de treino. Eu dei para o meu KNN treinar, para o meu algoritmo treinar. Esses 15 exemplos. Ou dou para qualquer algoritmo. Mas se eu perguntar a você, gente, eu tenho um novo camarada aqui que eu não sei o que é. Eu vou representar como um triângulo, certo? Como um triângulo. Se eu perguntasse a vocês, esse triângulo é um quadrado ou é um círculo? Bota aí no grupo aí, bota aí no chat. É quadrado ou círculo? É aquele triângulo lá. Bota aí depois pra eu ver. Vou deixar ele aqui de novo. Eu quero a participação de vocês, hein? Depende não, eu quero é quadrado ou círculo. Cada um dá sua opinião aí, ó. Vamos lá. Esse triângulo é quadrado ou círculo? Depende do algoritmo, né? Talvez um algoritmo diga uma coisa e outro diga outra. Mas eu quero que o algoritmo é Joe. E o Joe, qual foi a lógica que você usou, né? Vamos lá. Deixa eu ver a pergunta. Pronto. Marcos, Stephanie, Eduardo, João, Tiago. Gostei da resposta de Renata. Renan. Não vai ser um outlier não, viu, Pablo? Um outlier, Pablo, seria algo assim, ó. Na base de treino, eu tenho um dado aqui. Isso é o quê? Um outlier, talvez. Tá? Mas a galera que disse que era um círculo, qual foi a lógica que usou? Não, cara, o formato eu expliquei ainda agora, ó. Gente, eu vou botar como um triângulo aqui, porque é uma classe desconhecida. Nem sei se é quadrado, nem sei se é círculo. Tá? Por isso que eu disse assim, pelo formato, eu botei um triângulo ali porque é um exemplo desconhecido. Marcos está dizendo assim, eu estou perguntando só para a galera que disse que é círculo. Por que vocês disseram que é círculo? Qual foi a lógica? Escrevam aí. Marcos disse
são parecidos. Mesmo local com os demais. Ou seja, a lógica que Marco usou é que esse triângulo está mais próximo dos círculos, não é isso? Né? Essa foi a lógica que Marcos usou. Vamos lá. Lei dos grandes números. Como assim? Se fizesse uma curva imaginária para separar os círculos dos quadrados, pela posição, gostei, Christian, ele estaria nas áreas que seriam do círculo. Christian já usou outra ideia. Christian pensou no seguinte, ó. Professor, se eu fizesse uma linha aqui, que é uma função, eu vou até mudar ela. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma função. Isso é uma função. O que está abaixo é quadrado. Isso é um modelo, gente. Isso aqui é um modelo. Isso é um modelo. Professor, esse modelo está errado. Por quê? Ele está classificando errado. Ele está dizendo que o que está abaixo da função é quadrado e tem círculos aqui. Cara, o modelo ele não vai acertar tudo. Ele vai generalizar. Aprenda essa palavra. Olha, grave isso como a maior aprendizado da primeira aula. A ideia é generalizar. O modelo deve generalizar. Esse modelo aqui vai classificar esse cara aqui também como círculo. Esse modelo aqui vai classificar esse cara aqui como círculo. Beleza? Porque está acima. Deixa eu dar Ctrl Z agora aqui. Outra galera aí que eu já vi. Deixa eu ver. Vamos lá. Eu vou ler aqui, tá? Pela divisão... Eita, peraí. Pronto, Christian, já comentei. Pela divisão dos clusters. Que clusters, Lucas? Não tem clusters aí, não. Não sei se é o que você quis dizer. A divisão de onde está cada grupo. O triângulo se conta no local dos círculos. Mas o que é o local dos círculos? Eu não dividi. Você tem que definir o que é esse local dos círculos. O que é o local dos círculos? E se eu dissesse isso aqui, ó? E se eu dissesse isso aqui? Essa é a minha função. É um quadrado agora. Essa é a minha função. O que é o local dos círculos? E se eu definir que o local dos círculos é fora dessa função aí, acima dessa função? Entende? Depende do modelo. O que é o local dos círculos? Não existe nada que diz isso aqui é local dos círculos. Né? E se eu piorasse aqui? Eu vou... depois eu apago. E se eu dissesse assim? Opa. Tá vendo? Quando eu gosto, eu tô nem olhando para a hora. Viu? Se eu dissesse assim que aqui tinha um quadrado, aqui tem outro quadrado. E agora? Pronto. E agora? E agora? Complicou a situação. O que é o local dos círculos? E se eu tivesse mais... Se eu tivesse na minha base de treinamento aí, mais 2 quadrados. Nessa posição aí, ó. Na posição de x igual a 25, mais ou menos, e de y igual a 55. E outro de x igual a 20 e y igual a 40. Que é a posição dos círculos, né? Se minha base de treino tivesse mais dados que eu não tinha captado, e fossem esses. Tá vendo que meu modelo já muda? Mudei a base de treino, meu modelo muda. Agora, pela isso aí, eu vi que muita gente disse o seguinte. Pelo modelo, eu vi que muita gente disse o seguinte. O KNN é por vizinhança. Show, Renato. KNN é por vizinhança. Mas eu não quero... Galera, eu não quero cobrar isso de vocês não, tá? Essa aula aqui é uma aula apresentativa aí do início ao fim do curso. Né? Esse é assunto que a gente vai estudar com calma, tá? Tô só apresentando para vocês e falando de coisas que a gente vai estudar lá na frente. Não se preocupa, galera, se tu não estiver entendendo. Se tu estiver entendendo só um pouquinho, tudo bem. Mas essa aula está sendo boa porque você já está entendendo o que você vai estudar nesse curso, se você ainda não sabia. Né? Mas o que eu perguntei aqui, viu, Renata, não é o que o KNN faz, não.
é o que sua cabeça faz. O algoritmo é Joe. O algoritmo é você. Você olhando para essa imagem aqui, como você classificaria? Aí cada um classificou de um jeito. Aí por que você classificou assim? Aí uns disseram porque eu tracei uma linha. O outro disse porque é por semelhança, né? Eles mais próximo do ciclo. Tá mais próximo desses aqui. Mas é como eu disse, se eu tivesse outros quadrados aqui, como é que tu faria? Né? Para o exemplo aí, fica mais claro, a depender do modelo, que seja um exemplo da classe ciclo. Tá? Mas aí se for usar proximidade, como Renata disse. Mas se eu usar um modelo que por algum motivo, né? Eu não tenho um triângulo ainda, tá? Eu não tenho esse triângulo. Por algum motivo o modelo... Pronto, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui agora de propósito. Eu vou mudar... Eu não vou fazer não, peraí. Eu vou dizer que o modelo foi isso aqui, o modelo. Olha o modelo. É uma linha reta. Tentar fazer uma linha reta aqui. Ah, tem um carinha, né? Pronto, o modelo é isso aqui agora. O modelo é esse aqui agora. Dizendo que é uma função, modelo linear. E aí eu desenhei o triângulo. O triângulo está mesmo aqui. Esse modelo aí, será que ele pode até classificar esse triângulo como quadrado? Certo? Pode classificar esse triângulo como quadrado. Depende do modelo. Agora, se o seu modelo é proximidade, tudo bem. Qual o elemento mais próximo desse a olho nu? Traçando uma reta, deve ser esse e esse. Então, lembra daquele... Eu não falei contigo não, mulher. Fica calada aí, Siri. Lembra daquele algoritmo aqui, ó? KNN, que o hiperparâmetro K era 1. Sabe o que quer dizer esse 1? Quer dizer que ele só vai olhar quem é o mais próximo. Quem é o mais próximo de todos? É esse. Ah, o mais próximo é um ciclo. Opa, então esse cara é um ciclo. É assim que ele trabalha. Se eu usar 2, quem são os dois mais próximos? Esse e esse. Os dois são ciclo, né? A maioria venceu, é um ciclo. E se eu usar 3? Vai ser ciclo. E se eu usar 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô chutando aqui, tá, gente? 7, 8, 9, 10. Acho que esse, 11. Quantos tem quadrado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ele iria classificar como quadrado. Olha que interessante. Porque ele usou os 11 mais próximos. Entendeu? Então veja que quando você muda o hiper... Desculpa, pessoal. O hiperparâmetro, você muda o modelo. O modelo já ia classificar diferente aquilo ali. Não, além dos grandes números, não é bem o que está aí não, tá? Veja que... Vamos lá. Lei dos grandes números vai falar lá na estatística. Pablo, acho que foi você que era o professor, né? Você sabe o que é, não precisa explicar então. Alguém quer entrar? Entrou. Acho que era você, não era Pablo foi professor. A lei dos grandes números, veja, ele vai trabalhar em quê? Por exemplo, eu tenho aí uma variável com uma quantidade enorme de valores e eu calculo uma média. A lei dos grandes números basicamente vai dizer que
quanto mais valores eu coloco ali daquela variável, por exemplo, altura de homens do Brasil, de brasileiros. Você pega aleatoriamente 100, daqui a pouco você pega 200, 300, quanto mais você aumenta esse número, você vai chegando próximo daquele valor real, da média real. Né? Vai se aproximando da média real. Aqui, o que é círculo e o que é quadrado é outra história. Veja, é uma variável x que tem um valor de 1 a 50, um valor numérico, e uma variável y também tem um valor numérico. Baseado nesse valor, eu classifico, por exemplo, quando eu tenho aqui 10 e 10, ele é um quadrado. 20 e, vamos dizer, 15, ele é um quadrado. Né? Então, eu tenho uma base de dados que está dizendo assim, ó, x, y e a classe. 10 com 10, eu tenho um quadrado. 20 com 15, eu tenho um quadrado. Então, o que você talvez está querendo dizer é o seguinte: se eu separar todos os quadrados e tirar a média do valor de x, eu vou ter um valor médio de x para os quadrados, não sei se é isso que você está querendo dizer, e uma média de y para os quadrados. E vou ter uma média de, vamos dizer, vamos botar esse aqui, ó. Vamos botar aqui como 30 e 10, né? 30 e 10 é um círculo. Né? Vamos botar aqui como 10 e 40. 10 e 40 é um círculo. 10 e 55, vamos dizer assim. 10 e 55 é um círculo. Então, se você tirar a média aqui dos quadrados para x, dá 15, né? Só com esses dois exemplos aqui. E aqui dá 12,5. É isso? Se você tirar, vamos dizer que fosse só esses exemplos aqui, né? X para os quadrados dava 15 e y dava 12,5. Só para esses exemplos aí que eu coloquei, né? Para o quadrado. Para o ciclo daria 30 com 10 com 10, 50. Dividido por 3 dá 15, dá 16, quase 17, né? 16,7, alguma coisa assim, vamos botar, se eu não tiver errado, tá? E aqui vai dar 105 por 3, aí dá 90 por 3 dá 30, 15 por 3 dá 35, né? Se eu não tiver errado. Se você fosse tirar uma média aqui e fosse imaginar uma quantidade enorme aí de números, para ser lei de grandes números para cada variável. Isso não é uma ideia muito legal não, eu só estou tentando demonstrar o que eu imaginei que você pensou. Aí eu tenho aqui um quadrado e um círculo. Aí eu olho para esse triângulo. Bem, esse triângulo aqui tem... Vamos classificar ele aqui como 18 e 50. Então eu iria classificar ele 18 e 50, o triângulo. Né, 18 e 50 estaria mais próximo disso aqui, né? Então eu classifico ele como círculo. Bem, esse pode ser um algoritmo seu, um modelo. Bem simplório, mas pode. Tá? Esse aí foi o seu raciocínio. Vocês estão entendendo, galera? Esse foi o raciocínio de Pablo. O algoritmo que ele criou na cabeça dele. Não é o que a KNN faz, tá, Pablo? Mas era isso que eu queria mesmo. Eu queria que vocês imaginassem o porquê que você classificou com círculo e por que você classificou com quadrado. Se foi isso que eu entendi que tu quis dizer, Pablo. Um professor, pela lei dos grandes, uma média de todos os ciclos, também vai ser um círculo. Seja por gente, seja por... Beleza, a média de todos os ciclos vai ser... Mas e quem é a média de todos os ciclos? Para que o triângulo ali, que eu não sei quem é... Pablo, eu não estou te ouvindo não, depois eu leio embaixo, tá sem o áudio aqui. Mas deixa eu ver, pode falar aí. Quem é a média, né? Professor, você escuta? Escuta agora, fala aí. O raciocínio foi mais simples. Foi o seguinte, como já sabia que ia ser lido como um círculo por conta do algoritmo que a gente estava utilizando, e também já estudar um pouquinho da lei dos grandes números, eu sabia que o resultado da média de todos os círculos deveria ser um círculo.
Então, obviamente, o que faria parte do conjunto também teria que ser outro círculo. Já que eu já sei que o algoritmo vai ler como círculo, então tudo é círculo. Eu não entendi bem o que tu quis dizer, mas veja, o que eu entendi que você quis dizer é o seguinte: se eu tirar a média de todos os x aqui do quadrado. A média foi só para exemplificar melhor. Tá. Assim, se eu já sei que vai ser lido como. Mas você não círculo, sabe. Isso aqui, esse triângulo, você não sabe se ele é quadrado ou se ele é ciclo. Essa é a questão. É isso que eu estou lhe dizendo. Você não sabe. Essa premissa que você falou, eu ia corrigir depois. Você não sabe disso. Você pronto. É exatamente. Eu acabei avançando, mas isso. como eu já sabia, né? Assim, que ia ser lido como um círculo, mas, Pablo, na minha cabeça foi aquilo. Pô, se o resultado disso é um círculo, então a divisão tem que ter sido por um círculo. Então tudo é círculo. Não. Pablo, veja. Uma coisa assim, mas eu entendi que é o funcionamento. Pablo, preste atenção no que eu estou fazendo aqui agora. Não tem como você dizer, era um ciclo. E se o meu modelo, é aquilo que eu expliquei, se o meu modelo for uma regressão, se for um linear assim, um modelo linear assim, ó, ele vai classificar como quadrado, não como ciclo. Vai depender do seu modelo, da lógica que você está utilizando. Por isso que eu perguntei, qual foi a lógica que vocês usaram na cabeça de vocês? A maioria disse o quê? Proximidade, professor. O outro disse, se eu traçar uma linha aqui imaginária, separando quadrado de ciclo, eu teria provavelmente essa função aqui, ó. Opa, peraí. Eu teria essa função aqui, ó. Teria outro modelo. Para baixo é quadrado, para cima é ciclo. Então aqui seria um ciclo. Proximidade, círculo. Mas é como eu disse, e se for um modelo linear assim, ó, que por um acaso classificou desse jeito? Ó. Ele não é mais ciclo, ele é um quadrado agora. Ele vai ser classificado como um quadrado para esse modelo aqui. Entende? E só um outro detalhe. Aqui não está se aplicando lei dos grandes números, tá? Por quê? Até porque a sua base é limitada, a quantidade de dados. No meu exemplo aqui só tinha 15. Se você tirar a média, por exemplo, de x para todos os quadrados, esse valor médio não necessariamente vai lhe dar um quadrado também não, tá? Não sei se você entendeu. Se eu pegar todos os x aqui de quadrado, 10, 20, 30, né? Vou marcar esse como 8, sei lá, esse como 15. Né? Vamos só dar uma ideia aqui, tá? Vamos marcar esse primeiro aqui como 8, o segundo como 10. Esse aqui eu vou dar um valor 15 a ele. Esse outro 16, esse outro aqui 18, esse outro aqui mais 20 e esse último aqui mais 30. 117. Eu tenho quantos elementos? 3, 6, 7. Dividido por 7. O elemento 16.7 aqui, vamos dizer que ele está por aqui, ó. Por aqui. Não necessariamente todo mundo que está aqui, nesse meio aqui, vai ser quadrado, porque a média do x do quadrado é 16.7. Mesmo que eu tivesse aqui, 1 milhão de exemplos. Por quê? Porque eu tenho também o valor do y, que pode mudar a classificação. É tanto que essa média aqui, né, tá batendo quase no triângulo lá, né, e que a gente, na maioria dos casos aqui, tá dizendo que ele é um ciclo. Então eu não posso dizer isso, tá, Pablo? Ah, professor, eu tirei aqui o lei dos números, se eu tiver uma quantidade enorme aqui de exemplos, eu vou pegar aqui, tirar a média, por exemplo, uma mediana, o que seja, e esse valor vai me dar um quadrado sempre, porque a média dos quadrados em x é tanto. A média dos quadrados é 15. Pela lei dos grandes números, se eu tiver 15 aqui, vai ser quadrado. Não, eu posso ter 15 e ser ciclo. Inclusive, eu posso ter um valor que, se eu olhar o y, vamos olhar o y agora, deu 16.7, né? O y daria 5 mais 10 mais 15. Esse daqui eu estou chutar como 20, tá? 20. Esse aqui 25, 27 e 30. Dividido por 7. 18.85. Se eu tivesse um exemplo aqui, preste atenção. 16.7
18,85, não é isso? Obrigatoriamente ele teria que ser um quadrado, não. Poderia acontecer dele ser um círculo mesmo. É a base de dados que vai me dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu poderia ter um círculo aqui, galera, ó. Iria complicar o meu modelo, mas eu poderia. Tá? Se eu tivesse uns círculozinhos por aqui, assim. Certo? Se tivesse uns círculozinhos assim, por aqui. Eu vou pintar esse cara. Se eu tivesse esses círculozinhos aqui. Sabe o que ia acontecer? Quando eu mandasse treinar esses dados aqui, o modelo ia mudar. O modelo provavelmente ia ficar assim, ó. Provavelmente. Ficar algo assim. Deixa eu... Poderia ficar algo assim. Pra cá é quadrado, pra cá é círculo. Entendeu? Iria ter esse erro aqui, iria ter esses erros aqui. Aí você dissesse, professor, e se o modelo ficasse assim? Eita bagunça, eu tô aqui, né? Não tem nada não, a gente vai estudar isso com calma, tá? Poderia também o modelo ser isso aqui. Agora a gente tem que ter o quê? Um cuidado, que a gente vai estudar lá na frente. Uma coisa chamada overfitting, que é quando você superajusta o modelo aos dados de treinamento. Tem a ver com comportamento e valor, um conjunto de valores que determina o comportamento. Não entendi bem, mas se quiser falar, Stephanie, o áudio tá ligado. Essa é a introdutória que eu queria num curso sobre, dá gosto demais. É legal. Entendi agora. O modelo dizendo, diga-me com quem andas e te direi quem é. É isso mesmo, pá. É mais ou menos isso. É tipo um cara ou coroa. Isso. Aumenta o número de amostras e se aproxima cada vez mais da média esperada, que vai ser 0,5, né? Isso aí é a lei do grande número, que eu acho que você quis falar, né, Vitor? Não sei se foi isso que você quis falar aí. Se a moeda não for enviesada, né? Mas o que a gente fez aqui não tem muita relação com aquela questão do cara ou coroa não, tá, Vitor? Mas eu entendi o que você quis dizer. É porque todos eles têm valor em comum. Depende do tipo de informação que você obter e o algoritmo que vai usar. Perfeito. O algoritmo que você vai usar pode mudar tudo. Galera, só em mudar um hiperparâmetro do algoritmo você vai mudar o modelo. Só em mudar os dados de treinamento você vai mudar o modelo. Se você treinar um algoritmo com os mesmos hiperparâmetros para um conjunto de treinamento diferente de outro treinamento, muda o modelo. Triângulo não existe a classe triângulo não, tá, Stephanie? O triângulo ali foi só um exemplo meu para dizer que eu não conhecia. Era para ter botado uma interrogação ali para ficar melhor. Tem modelos que consideram as características das classes, tipo a cor, se levar a cor do... Tipo a cor, se ele levar a cor, o triângulo é um ciclo, sabe? Galera, deixa eu só explicar aqui. Peraí. Esse triângulo aqui, eu vou até apagar aí. Esse triângulo aqui não é uma outra classe não, pessoal. Aqui é uma interrogação, eu não sei o que é. Se eu tiver um elemento nesse ponto, ele é o quê? Então tem modelos que consideram as características das classes. Você está querendo... Todos os modelos vão considerar as características das classes. Entendeu? Todos os modelos vão considerar. Por exemplo, o modelo vai considerar onde as classes quadradas estão situadas. Aqui. Os valores de x e de y dela. Tipo cor. Se levar a cor, o triângulo é um... eu não quis também... Quando eu mudei a cor aqui... eu não estou considerando aqui a cor nada diferente não. Foi só para destacar o círculo, tá? Isso tudo aqui é círculo. É porque entende, galera? Aqui não é a explicação desse conteúdo não, tá, gente? Foi só para falar para vocês o que a gente vai estudar durante o curso. Terminou a turma perguntando, curiosidade, e eu fui andando. E nem falei o que eu queria falar hoje, que era só a primeira parte introdutória. Mas tudo bem, isso é besteira. Aqui é o que a gente vai ver no curso. Foi até melhor. Tava só explicando de um jeito simples o que é a lei dos... Sim, beleza. Não enviesada, 50%. Eu entendi melhor, professor. Obrigado. Perfeito. Quem falou que era quadrado? Teve uns que falaram que era quadrado. Usaram alguma lógica, né? Qual foi a lógica que usou? Depois dessas explicações que eu dei.
Se sua lógica foi, professor, eu tracei uma função aqui assim, ó. Classifiquei como quadrado. Beleza? Pessoal, a gente já vai só de aula gravada 1h15. Eu tava pensando na quantidade de ângulos do triângulo. Não, cara. Deixa eu explicar mais uma vez, tá, Andrei? Tu agora entendeu, né? Esquece aquele triângulo. Ali foi só pra dizer, galera, o triângulo é só pra dizer que eu não sei se ele é quadrado ou se ele é círculo. Esquece geometria aqui, tá, pessoal? O que eu tô falando aqui de quadrado e círculo poderia ser simplesmente A e B. Poderia ser simplesmente verde, vermelho. Tá? São classes, categorias. Só um pouco fora do contexto da aula. Eu entrei no outro e-mail do cadastrado no dia. Não, para assistir a aula aqui não tem problema não. O triângulo é um incógnito. O triângulo foi só uma forma de representar uma interrogação, eu não sei. O triângulo é um exemplo da base de teste. Beleza? Então nós temos aí. Na próxima aula, pessoal, eu vou aqui rapidamente passar esses slides, tá? Para vocês. Fazer alguns comentários. Foi bom essa aula sim, foi bom essa aula improvisada. Dando uma geral sobre o conteúdo. Na próxima aula, eu acho que eu venho aqui até talvez se eu fechar esses 30 slides aqui, será bom. Já vai ser legal. Alguma dúvida, pessoal, sobre o que a gente comentou hoje? Eu peço a vocês aqui que a gente... quem puder abrir a câmera aí... Professor, o senhor vai tirar foto... Isso, agora mesmo. Tudo que vocês vão ter de exercício vai estar lá no Google Classroom, tá? Por enquanto não tem exercício lá, né? Esses exercícios iniciais serão... para a apresentação. Esses exercícios iniciais serão mais teóricos. Aí, tem flamenguista no meio. Rapaz, o meu Belo vai pegar o Flamengo na Copa do Brasil. Putz, é um azar da gota. 32 times, velho. Não pode ser sorte, professor, do jeito que tá as coisas. Não, mas não tem condições não. É Série C, filho, a gente. Apesar de estar tendo um investimento bacana. Virou SAF agora, tal. Tá, o Galo tá aí no CEO, gerenciando. Antônio Carlos é o treinador, vai indo estrear sábado. Mas não dá, né, velho? Peraí. Eu preferi pegar o Grêmio, meu filho. É Córdoba, mas, bicho, é Libertadores, né, pô? Não, se fosse um jogo só, aqui em João Pessoa, a gente tinha chance. Mas acho que são 2 jogos. Aí é... Um jogo só aqui em João Pessoa, a gente tinha chance. Empate, vai para as pênaltis, tinha chance geral. Claro que o Flamengo era favorito, mas teria chance. Não, eu queria pegar o Vasco mesmo. Se pegasse o Vasco, eu tava satisfeito. O Vasco tá ruim demais. Oxi. Entendeu? Galera, vamos tirar um print aqui. Eu queria que aparecesse assim. O Cruzeiro. O Cruzeiro também não tá muito bom. Era bom se pegasse o Cruzeiro. Pronto, que aí aparece a quantidade de pessoas ali. Deixa eu ajeitar um pouquinho minha câmera. Vou dar o print, todo mundo dá um sorrisão aí, ó. Liga a câmera aí, galera. É fazer o merchan, galera. Fazer o merchan, que é para esses cursos continuarem. Esse curso aqui, velho, eu vou dizer a vocês. De toda a minha história, é o que tá tendo mais gente, hein, participando. Vamos ver se a galera continua. Tudo bem, tem nada não. Tá de boa. Então bora lá.
Show? Pronto, mandar pro Paint aqui. Próximo aula a gente começa de verdade. Pessoal, e mais uma coisa, tá? Eu sou aquele cara que gosta de ensinar, e principalmente quando é um assunto assim. Né? Desafio, isso é desafiante pra mim, galera. Isso é muito desafiante. É um assunto de nível de graduação e de pós-graduação. Não, se preocupa não, eu já tirei, Andrei. Se precisar de mais aulas mais na frente, porque não deu conteúdo terminar, a gente faz, tá? Mas eu acho que vai dar certo. No semestre que vem, se a turma continuar, a gente abre o módulo 2. Falando nisso, tem um curso de estatística aí, né? Aproveitar aqui do pessoal que se interessou em estatística. Eu queria saber de vocês. Na quinta-feira fica muito pesado, tá vendo? Eu gosto de falar. Se eu não tivesse aula de 6 horas, mas eu dou aula de 6 às 7h40. Aí era bom. Podia botar as duas, mas não dá. Uma possibilidade do de estatística, o de estatística eu consigo dar lá do IF, porque eu não vou usar muito software, base de dados assim. Acho que daria para eu dar do IF. Poderia ser na quarta-feira, mas de 9h20. 9h30. 9h20 para começar estourando em 9h30. Isso é uma possibilidade. A turma aí de estatística que se inscreveu é uma possibilidade. E a outra, eu vi que não tem muito, mas seria segunda-feira, galera. Aí seria mais tranquilo na segunda. Seria na segunda-feira de... Segunda melhor. Pronto, aí na segunda pode ser de 7 horas. Pode ser de 7. Pode ser de 7h30, pode ser de 8. Não precisa ser muito tarde não, porque eu dou uma aula na segunda, um EAD de 6 às 7. E nem toda segunda é. Então pronto, então vamos para a segunda. A maioria lá, pelo que eu olhei, a maioria é qualquer dia. A maioria é qualquer dia. Então vamos para a segunda. Vamos para a segunda. O que pode acontecer na segunda é uns ajustes de horário. Por exemplo, algumas segundas eu dou uma aula que é normalmente às 7. Eu posso puxar para as 6, mas pode ser que eu não consiga. Aí eu digo, gente, hoje vai ser às 8, mas sempre na segunda. Tá? Sempre na segunda. 7 horas eu acho que é um horário ideal. Pronto, 7h30. Pronto, 7h30 eu acho que é um horário ideal. 7h30. Na segunda. Tá? Sempre que precisar ajustar, eu falo no grupo. E a gente vai criar um grupo de estatística, tá? Bora estudar, pessoal. Bora estudar. Beleza, galera? Então eu vou finalizar por aqui, né? Tivemos aí 1h22. E vou postar essa aula lá no YouTube, no meu canal lá do YouTube, para ficar fácil vocês acessarem. E aí depois passo o link. Pessoal, boa noite. Valeu. Alguém quer falar? Pode falar. Boa noite, então. Obrigado, galera. Eu vou logo dar um salvo aqui nesse rapaz. Tem que criar uma pasta. Tá, vou finalizar aqui. Parar a gravação, tá, gente?